aqueles outros lá, não? Olá, José Carlos, tudo bem? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Estou, muito bem. Ótimo. E como é que você está hoje aí? Está tudo tranquilo com você? As pessoas me perguntam como é que eu estou, eu falo, estou velho. Estamos, né? Eu também, apesar de ser mais novo que você, mas já estou no caminho. Já. Aconteceu comigo o fato de eu ter passado pela EQM e depois para recuperar, né? Ô Paulo, na verdade, o processo que eu passei foi uma destruição completa do ego. Foi para o lixo. Foi mesmo, uma vez só. É porque foi uma medida que eles tiveram que tomar e hoje eu entendo o porquê, né? Eu fiquei totalmente possesso, a ponto de ser internado, né, no hospital de psiquiátrico, né? É o seguinte, o meu trabalho na Polícia Rodoviária Federal, eu já enfrentava uma série de tensões, né, de todo tipo. E à medida que o crime foi aumentando, a situação piorando, então, e eu tinha tempo para aposentar, só que o governo havia alterado as cláusulas do contrato e eu tinha que pagar mais 2 anos de pedágio. Eu tinha já mandado a documentação toda para a aposentadoria e sair fora, que eu já não estava aguentando mais aqui. Aliás, aproximadamente uns 70% do contingente policial nos últimos anos entraram tudo em tratamento psiquiátrico, né? A verdade é essa. Até aquele filme mesmo que passou aí sobre o policial no Rio de Janeiro, vivendo sob tensão, porque, Paulo, o problema maior das ameaças não é a gente em si. O problema maior das ameaças é quando eles ameaçam a nossa família. Verdade. Né? E o outro fator que vai agravando é que a gente não pode chegar em casa e ficar contando, falando o que aconteceu, né, no período de plantão. E aquilo vai somando. E quando veio a documentação de averbação de tempo de serviço, e eles dizendo para mim que eu tinha que trabalhar mais 2 anos de pedágio, aí eu entreguei para Deus. Eu falei, ó, Senhor, faça a sua justiça. E aí assinei o documento. Quando eu terminei de assinar, a vista turvou e dali para frente foi possessão. Fiquei possesso. Você pediu demissão mesmo, foi? Não, foi demissão. Foi aposentadoria por tempo de serviço que eu tinha. Ah, proporcional, né? Não, era integral, mas acontece que o pedágio foi colocado, a exigência de mais 2 anos gratuito, né? Que eu teria que cumprir. Ah. E quando eu fiz uma verdadeira oração a Deus pedindo a justiça dele, porque as dos homens eu já sabia, eles faziam um contrato de um lado e não cumpriam do outro. Você mora em que cidade? Juiz de Fora. E aí, eu, em pleno plantão, alguém assumiu o controle de alguém, que depois eu vou encontrar do outro lado, né? Foi bravo. Mas passou. Mas você teve algum problema de saúde? Não, aí entrei em tratamento. O problema principal foi justamente no hospital. Porque eu chegando lá, eles me deram uma dose excessiva de calmante, tranquilizante, sei lá o que era aquilo, né? Porque isso ocorreu em 21 de julho de 2004. E eu fiquei sem saber muita coisa que estava acontecendo. Eu andava, falava, mas eu não tinha controle nenhum. E quem assumiu falava como se fosse eu. Uma coisa muito assim, difícil até de explicar, né? É preciso entender espiritismo a fundo, viu? Quer dizer que é como se alguma outra entidade tivesse assumido o seu corpo e você ficou meio de lado nisso? Não é como se fosse, não. Literalmente foi isso.
Foi isso. Porque até não dirigia como saindo, abandonando o plantão, assim, quer dizer, abandonando. Diz o colega que eu falei para ele, né? Estou aposentado e a primeira coisa que a entidade fez foi tirar minha arma, botar no fundo da bolsa e depois me descompor a roupa, tirar coturno e ficar descalço, camisa para fora e pegar a Kombi e sair. Sim, sim. E eu queria assumir o controle e eu não conseguia. Então, quando eu cheguei em casa no final da tarde, eu não sei por onde eu andei durante o dia, porque isso aconteceu de manhã, eram as 9 horas da manhã, no posto da polícia. Aí, quando foi às 5h30, por aí, eu estava chegando em casa e falando para a esposa e para o meu cunhado, que tinha vindo visitar ela, que eu estava aposentado. E eu sabendo que não estava. Uma coisa muito estranha, você fica meio que afastado do corpo e alguém na frente assumindo toda a direção do veículo, né, no caso físico. Sim. Depois eu vim ver que, na verdade, médium dentro de ambiente como Umbanda, por exemplo, que é característico, depois eu fui levado a conhecer a fundo esse fenômeno. Quando ali dentro daquele ambiente que é controlado, o médium se entrega, ele se torna um processo, porque a entidade é que assume o controle. Uhum. Né? Tem os que são mais conscientes do que está acontecendo, tem os que não são, e aí eu pude saber que tem casos que eles deixam a pessoa acompanhar para aprender também. Sim. Até com o problema dos outros e aprendendo. Agora, quando eu tomei em 13 de setembro, exatamente na data de nascimento de aniversário da minha neta, fazendo 5 anos, na época, eu fui levado quase que à força para o hospital, né? Minha filha teve que me acompanhar. E recebi aquela dose de tranquilizante. E quando eu vi, eu estava fora do corpo, mas quando eu estava fora do corpo, já não era mais a minha filha que estava lá, era a minha esposa que estava sentada na cama do lado. E eu vendo meu corpo lá na cama, e o corpo eu não sentia. Eu não sentia o corpo. E eu estava assim, como se estivesse num ângulo aqui, como esse, assim, de cima. E a dor dela era insuportável. E eu sentia a dor dela, da minha esposa. Sim. Lembrar disso é muito difícil. Imagino. Porque ela já tinha perdido o pai quando tinha 11 anos de idade por assassinato de um próprio sobrinho. A coisa tinha ficado... Ela estava traumatizada, né? Sim. Então, aquela dor foi monstruosa. E aí eu senti a mão nas minhas costas, quando eu olhei do lado, esse amigo estava do lado, com a mão nas minhas costas, apontando para o corpo, dizendo, você quer ficar ou quer voltar? Quem foi que apareceu? Esse amigo que assumiu o controle. Sim, esse que já estava assumindo. Já tinha assumido naquele momento, lá, né, há um mês atrás, né, quase. E aí, ali do lado de fora do corpo, ele fala para mim se eu queria ficar com ele, lá do lado de lá, ou se eu queria voltar para o corpo. Uhum. E eu nem prestei muita atenção, não, eu quero voltar. A dor dela é insuportável, eu não quero aumentar essa dor. Né? Aí, na mesma hora, eu lembrei da filha, das netas aqui em casa, o hospital lá do outro lado da cidade. Naquela hora que eu lembrei, era como se eu estivesse vendo aqui dentro. Né? Sim. E aí, ele virou para mim e falou, você quer voltar? Por que você quer? Não, eu não quero fazer ele sofrer. Mas eu vou te avisar, você vai sofrer. Eu falei, mas não tem importância, desde que seja eu. Olha, eu ali estava me sentindo muito forte. Talvez por causa da presença dele. Né? Sim. E aí, eu falei, não tem importância, desde que seja eu. Tudo bem, você vai voltar, mas olha, antes eu tenho que te mostrar umas coisas. Tudo bem. Aí começou a rodar. A vida foi voltando. Foi rodando para trás.
até chegar em encarnações anteriores. E a coisa andou feia, porque a gente nunca imagina o que foi. Tem umas coisas que... Por fim, um suicídio no Quilombo dos Palmares. Ele me mostra que até a data do meu nascimento teve a ver com a programação. Porque lá no Quilombo houve um suicídio em massa, né? Que tinha fugido, que não queria voltar para o cativeiro, fizeram o juramento de que se matava, mas não voltava. E isso aconteceu em 6 de fevereiro de 1694. Você que mexe com história deve saber. Como? A respeito, né? Não, porque você é ligado em história, né? Ah, é verdade. Você sabia até a data, né? 1694. Essa data é pelo seguinte, é porque ela tem a ver com a data do meu nascimento. E tem a ver com a data da concepção né, que a minha mãe teve em 1946, que é o número invertido, pode olhar. 1946, a minha eu em 1694 eu saio da vida por suicídio. Em 1946 eu volto ao corpo físico através da minha mãe, né? Sim. Só que eu vou nascer exatamente 6 de fevereiro de 47. Para a hora que eles tinham isso programado de tal maneira que eles sabiam que eu ia ter que voltar. Inclusive, ter que saber isso. É uma coisa que não dá para explicar, porque parece que do lado de lá, futuro e passado é uma coisa só. Então, eles tinham capacidade de ver até as decisões que eu ia tomar e tudo mais. Eu sei que teve outras encarnações que foram... Essa do suicídio foi tão terrível que depois eu fui tentado ao suicídio de novo, né? Porque, para eu livrar dos remédios depois, eles passaram a me dopar direto, né? Dependência... Nessa vida agora. A dependência química pesada, e eu querendo me livrar da droga, e aquilo dava síndrome de abstinência. Sim. Era ruim, cãibra, chegava a molhar a roupa de tanto transpirar e parecia porca com ferro batedeira. Nossa, feio. E hoje eu vejo por que às vezes a pessoa tem dificuldade de lutar com a dependência química, né? Eu acho que estava tudo muito conflito. E hoje eu pude entender muita coisa, né? Porque ele foi me instruindo. Dali para frente ele nunca mais deixou de me dar orientações. E aí eu pude ouvir ele muito mais claramente e muito melhor, né? Andou me abrindo a compreensão de que aqui nós ainda estamos muito longe ainda de até usar certas palavras. Eu sei que estou te falando isso aí agora, e a minha situação é um pouco complicada, porque eu acho que envolve uma questão de fé no espiritismo, né? Porque, e isso, para colocar a público, eu acho que não seria muito produtivo o seu canal, não. Mas esse nosso canal, ele é independente, não está ligado a religião nenhuma, não deve explicações a ninguém. A gente está aqui para ficar à vontade mesmo e falar o que pensa, né? Porque falar o que as pessoas já sabem nas igrejas, nos centros espíritas, isso já existe. A gente está buscando aqui justamente algo independente, novo, né? Algo vivido pelas pessoas. Você vê que eu fiz aquele comentário sobre as palavras que poderiam ser colocadas como sinônimos de Deus, né? E tem uma, por exemplo, que eu não coloquei ali, quando eu perguntei para ele, mas e o diabo, né? Se Deus é um e não é a dualidade, ele virou para mim e falou assim, realmente é complicado a gente explicar isso para as pessoas que estão presas a muita dualidade. Mas eu posso te dizer que o diabo existe. Eu falei, caramba, então agora que atrapalhou tudo, né? Porque se Deus e o diabo existe, então Deus é que criou o diabo, né? E aí o espiritismo nega essa parte, né?
principalmente a codificação, eu tive que estudar aquilo tudo depois, foi uma maratona de lá para cá. Uhum. Então... Faz quantos anos que isso aconteceu com você? Foi em 2004, né? 2004, né? 16 anos. Agora em setembro, né? Faz 16 anos. Daqui. E aí, quando eu questionei um pouco mais a respeito, eu queria entender essa ideia de Deus ter criado o diabo, né? Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, você gosta muito de provas. Eu falei, realmente, nesse ponto eu sou materialista mesmo. Não vou negar que eu não sou, não, porque eu sou. Eu preciso de prova. Tanto que eu rompi com a religião com 13 para 14 anos, porque eu briguei com a minha mãe que eu não ia mais na igreja, porque a igreja não fazia milagre. Que se fizesse, o padre não pegava o dinheiro dos outros, caía do teto da igreja. Aí, pronto. Daqui para frente eu virei materialista declarado, né? Uhum. E não vou dizer que não continuo sendo, não, porque tudo isso que aconteceu comigo só me fez provar que até o sonho é uma realidade. Ele tem material, algum material ele tem. Senão ele não impressionava a gente a ponto de acordar lembrando dele. Verdade. Né? Então, se tem uma coisa que aconteceu foi afundar ainda mais nas provas. Né? Mas vamos voltar para a sua experiência. Eu queria voltar para aquele ponto em que você saiu do corpo, encontrou essa entidade que lhe acompanhava, e ela lhe levou para mostrar algumas coisas e levou para lhe mostrar uma retrospectiva da sua vida. Uhum. Você viu a retrospectiva também dessa sua vida presente, não é isso? Essa passa rápido. Tem um momento até que ficou marcado, porque eu sentia no útero da minha mãe, quando ela estava costurando, eu ficava com medo de ser espetado pela agulha. Tinha consciência disso, né? Nossa, uma coisa incrível. Me diga uma coisa, nessa revisão de vida, qual a finalidade dela? Ele lhe mostrou pontos da sua vida em que você precisava melhorar, alguma coisa assim? Na verdade, não há julgamento, é uma coisa interessante. É apenas mesmo para se autoavaliar potenciais, né? Então, por exemplo, é uma encarnação em que eu usei muito de prática, até isso, né? É a prática de voodoo, né? Porque isso era comum na África, né? Sim. E você tentava derrubar o adversário primeiro fazendo rituais de voodoo, para depois o exército, né? Para depois a tribo invadir a outra, né? Então, aí eu vou desencarnar já velho e cego, né? Porque foi envelhecendo, ficando cego, e eles reencarnam rapidamente e eu nasci cego. Só que junto disso nasce uma menina que vai ser vizinha e vai brincar comigo desde pequeno e acabar casando comigo. E aquilo, nossa. Isso foi numa encarnação posterior à do Quilombo. Não, essa aí já é outro período, né? Sim. Porque você viu várias encarnações, foi? Olha, que ficou marcado demais foram umas 4. Mas essa, eu acho que é a mais incrível, porque o amor dessa criatura que aceita reencarnar para casar com o cego, e ela, pelo que dava para ver, para a época, ela era bonita, e eu não tinha olhos para vê-la. Enquanto os outros ficavam pensando, até isso dá para saber, o que os outros pensavam, como é que pode uma pessoa bonita casar com um cego que não consegue ver a beleza dela. São os absurdos. Nessa revisão de vida, você percebe o que os outros sentiram. Sim, em relação ao que você fazia, como repercutia neles essa... Ô, Paulo, até a oração que pessoas fizeram para mim agora, nessa vida, e no momento que eu estava sofrendo, que eu nem conhecia, eu recebia as vibrações dessas pessoas. Uma coisa impressionante demais. Só que, como explicar que em 24 horas dava para saber essas coisas todas? É verdade. Né? Mas me diga uma coisa, então, é uma espécie de superconsciência que desperta?
dá a impressão que pelo menos a minha e a dele, que sabia, que ele virou para mim, eu estive com você em todos os momentos da sua vida, não estou aqui para te condenar por nada, eu só quero saber, você quer ficar ou quer voltar? Sim. E aí, você resolveu voltar, mas antes ele quis lhe mostrar todo esse panorama, né? Isso tudo vinha mostrar o progresso que eu tinha feito para mim mesmo, isso é bom. Quer dizer que existiu um progresso, vida após vida. O que está dentro do Espiritismo, por isso ele me levou a conhecer também. Simples e ignorante, sujeito ao progresso. Sim. Então, essa sujeição, na verdade, é a providência divina. Né? Mas e aí, você resolveu voltar? Quer dizer, houve mais alguma revelação enquanto você estava fora do corpo? Porque eu poderia desencarnar naquele momento que estava de bom tamanho, né? Como eu aceitei não, eu quis voltar. Ele escolheu voltar, né? Mesmo que tivesse que sofrer. E aí, os 2, 3 anos primeiro foi duro, depois da EQM. Porque, primeiro, ninguém mais reconhecia. É por isso que eu te falei que o ego foi pro lixo. Porque aí só havia o louco. Então, difícil, a família, como a mãe, a minha própria mãe, né, não me reconhecia mais, né? Era um doido, né? A esposa, a filha, amigo, todo mundo, ninguém. E outra, pegando pensamento dos outros, que é terrível. Como? Fica aberto o canal de percepção, a pessoa pensando, você sabendo. Sim, sim. Nossa, chegou ao ponto de quando eu resolvi parar de tomar os remédios, recebi a ajuda deles, dos meus amigos do outro lado, porque depois apareceu, eu vi que tinha mais, né? Sim. E a minha esposa me pegou jogando o comprimido fora, né? Mesmo sentindo que ia sofrer, né, com abstinência, mas eu tinha que insistir, porque ele me aconselhava, resiste, porque senão eles vão te dopar de novo. Sim. E aí, ela me pega nessa situação, jogando o comprimido fora, e eu falei, olha, quer saber do negócio agora, eu não tenho mais jeito, não, porque ficava assim, oscilando, né? Tinha hora que eu conseguia conversar normal. Parece que ele ia deixando eu voltar aos poucos, né? Que tinha hora que ele... E aí, eu falei para ela, olha, se for para continuar tomando remédio, eu vou sumir. Eu vou embora. Aí ela falou, não, então fica por sua conta. Ainda bem. Agora, o dia que eles arrumaram eu tinha que mandar para a polícia mensalmente, né, atestado, né, porque eu tinha 2 anos para ficar cumprindo atestado. Sim. Aqueles 2 anos de pedágio virou 2 anos de atestado. E para não aposentar por invalidez, que eu tinha ou aposentadoria por invalidez, que eu acho que Deus não criava inválido, eu não queria ser inválido, eu queria pelo tempo de serviço. Aí fui tentar, com a psicóloga, conseguir um tratamento alternativo. Aí ela arrumou um médico que estava com ortomolecular. Aí, deu uma acalmada. E meu amigo falou, vamos sair. Então, foi eu para a rua. Né? Andar vamos sair. Não tem coisa que os maluquinhos fazem tudo por aí, né? Não tem como não, né? Às vezes anda dia e noite. Aí chega numa livraria de sebo, né? E vamos ver um livro aqui. Vamos ver o livro. Aí pega um livrinho fininho lá na prateleira e fala assim, é esse livro que você tem que dar uma lida ali. Aí eu já comprei o livro ali, sentei ali mesmo e fui ler. Li o livro todinho. Quando chega no final que eu viro, está o retrato do médico, atrás do Dr. Marx, aqui de fora, e que tratava com miopatia. Vai lá. Eu falei, mas ele não é psiquiatra. Meu amigo falou, não estou te perguntando se ele é ou não psiquiatra, eu quero que você vai lá. Marca a consulta com ele. Marquei e fui. Quem falou isso com você foi esse meu seu amigo? Meu amiguinho. Ele não descolou de mim nunca mais, né?
Quer dizer que ele fala com você a qualquer momento, ele fala internamente. Ele fala e faz outras coisas, ele traz outras pessoas, às vezes, para falar comigo, certas experiências que eu tenho que fazer. Eu dizendo que eu tenho uns 5 inventos comprovados, a eficácia, a eficiência. E só um, o primeiro, foi em 2016, que deu entrada no INPI, requerendo patente. Isso depois de ter sido aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, a Faculdade de Engenharia Mecânica fez todo o trabalho de análise e elaboração do pedido de patente. E estamos aguardando, já foi publicado, já teve até no CIMEA, Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva, em São Paulo, em 2017, 18. Quer dizer, e eles é que estão me levando para fazer essas coisas. Né? Porque eu sou formado em segundo técnico em contabilidade só. Vamos retomar um assunto. Por exemplo, a gente começou a falar sobre a unidade de Deus, quer dizer que Deus é uma coisa só em tudo, né? E ele age através de todas as pessoas de forma direta para ele, indireta para nós. E como ele lhe explicou, esse seu amigo, ele lhe explicou essa dualidade entre Deus, entre o bem e o mal, por exemplo, entre Deus e o diabo. Vou colocar mais específico, Deus e o diabo, porque aí ele falou assim comigo, agora eu vou te levar para você conhecer o diabo. Eu falei, caramba. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, para você não ficar assustado, você não tem bola de cristal, mas a gente usa um espelho, serve. Olha, lidando comigo como se lidava com a criança. E perante o que ele sabe, realmente eu estou antes do infantil. Né? Porque quando a mãe fala para a criança que o bicho-papão pega, que o homem do saco leva e vai por aí afora, né? Ela inventa uma mentira para controlar a gente. Né? É verdade. Aí, espelho, ele me levou para ver no espelho. Falou, vamos lá no espelho que você vai ver através do espelho. Aí eu fui. Aí eu senti o vulto dele atrás de mim. Eu falei, irmã, ele virou para mim e falou assim, não, isso que você está vendo aí não é ele, não. Isso aí sou eu. Que estava meio aquele defasado, né? Sim. A percepção. Aí eu fiquei procurando. Aí eu falei, você está vendo aí, o diabo está aí. E aí, ô Paulo, e olha, eu falei, mas tá aí, você está vendo. Como é que você pode afirmar que eu estou vendo se eu não estou vendo? Você está assim, tenho certeza que você está. Você é o diabo na sua própria vida, plantando o que não quer colher. Eu falei, agora ferrou. Então, resultado, existe sim, mas não podemos apontar o dedo para ninguém. Ele aproveitou, ele falou, você tem que aprender agora o 11º mandamento. Eu falei, peraí, que Bíblia é essa que você leu? Essa não existe aqui na Terra. Ele falou assim, existe sim. Você pega o Antigo Testamento, você tem os 10, mas você pega e vê o que Jesus andou falando, você vai descobrir. Eu falei, mas o que ele andou falando? Ele falou tanta coisa. Ele falou, não, aquilo que ele falou para aquele rapaz a respeito dos 10 mandamentos. Aí eu lembrei da parábola, da passagem, né? Que o rapaz jovem e rico chega para ele e fala assim, né, o que eu fiz? Preciso para ganhar o reino do céu, né? Ele falou, pratica os 10 mandamentos, né? Aí ele falou, não, mas isso eu já faço. É porque o 11º mandamento que ele quis colocar para mim é o desprendimento. Quando ele fala para o rico, o rapaz, vai, vende tuas coisas, dá aos pobres e segue. Aí ele vai e volta. E nós estamos pedindo aqui por isso, por causa de apego. E quanto mais a pessoa tem, mais ela é apegada, né? É onde que o ego, eu estou possuído pelo que eu penso possuir. Mas vamos voltar, então. Na sua experiência, você teve com ele, revisitando suas vidas. O que você aprendeu revisitando suas vidas, que possa trazer... A maior alegria foi quando ele falou, agora eu vou te mostrar o que todo mundo procura. A fonte da juventude. Eu falei, nossa, como é que ele estava ficando velho? A preocupação é quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, vai por aí. Aí eu falei, mas fonte da juventude é uma receita que é para passar. Ele falou, não, essa receita é para todo mundo. Ela já funciona há muito tempo.
Eu falei, qual que é? Ele falou, exatamente, você chega velho do lado de cá, rejuvenesce para nascer de novo. E enquanto você rejuvenesce, você continua aprendendo. Então, ele foi abrindo o leque, né? Aí, eu acho que hoje fica muito mais fácil, né? Saber que a lei é para todos. E quando ele coloca, Deus só é bom porque é justo, se fosse injusto jamais seria bom, né? Aí é um convite que a gente procure ser justo com o nosso semelhante. Verdade. Né? Não agir. Né? Então, se eu vou fazer um negócio que seja bom para mim e bom para o outro. Se for bom para um só, já não está muito de acordo. Né? E você, quando voltou, você percebeu esse seu retorno para o corpo no hospital? Interessante, né? Que ali, quando eu senti, eu já estava fora. Né? Eu lembro da última situação, foi tomando a injeção, inclusive a descompostura, que não foi eu que fiz. Ele estava no controle, e aí uma médica que estava fazendo residência e o médico, chefe, junto com ela. Os dois na minha frente. E aí, não sei quem lá entregou para ela a seringa com a dose do hormônio. Eu vendo aquilo tudo e ao mesmo tempo, sem poder fazer nada, e meu amigo vira para ela e fala assim, escuta, onde você vai aplicar isso? Aí eu falei, pode botar no braço. Ele falou, não, vai aprender. E falou umas bobagens para ela. Falou assim, vai aprender, não sei o quê. Doutor, aonde que você vai? E ele praticamente obrigou o médico a dizer que ia aplicar na nádega para poder conseguir aplicar, porque senão ia ter... Era um troço, né? Existe uma força ali que é um troço meio doido, né? É difícil de controlar. Aí o médico falou, não, é na nádega. Aí ele baixou minha roupa, aplicou, aí foi aplicar e daí um cadinho eu só lembro que eu estava fora do corpo. Aí eu não vi como é que eu saí, como é que eu não saí. Você pode reparar, toda EQM que até agora eu vi, existe uma série de ingredientes que são colocados para levar a pessoa àquela situação. Independente da vontade dele. Não é uma questão de crença. Aliás, a maioria afirma a mesma coisa, não é uma questão de religiosidade. É uma questão de consciência. Porque, na verdade, né, existe muita confusão, porque a espiritualidade humana é da natureza, é natural do ser humano. E a religião pega isso e coloca como se fosse algo fora dele, né? Separa, na verdade, em vez de unir a gente com Deus numa unidade só, a religião separa, coloca Deus de um lado e você do outro, e dificulta mais o processo de entendimento, né, dessa verdade. Ele me fez ver, inclusive, um abismo que foi colocado entre nós e Jesus, colocando ele como Deus. Ele falou assim, ele mesmo diz, Pai Nosso. Isso mostra que nós somos irmãos, e sendo irmãos somos iguais. Ele não falou isso. Então, esse abismo que foi colocado, essa deificação de Jesus, coloca ele no extremo que ele não pode atender a cada um segundo a vontade de cada um. Né? E aquele que cria sabe da nossa necessidade básica, todas. Você hoje tem alguma religião? Segue alguma religião? Não, aconteceu que ele me levou para conhecer vários campos. Eu tinha sido formado na infância na religião católica, e eu estava com 11 anos de idade, eu já estava sendo preparado para ir para o seminário, ia ser padre. Era como é que fala? O caminho que eu achava que ia seguir. Só que nesse exato período, estava acontecendo exatamente o assassinato do meu sogro lá em Belo Horizonte. Olha só, assassinato do meu sogro. Hoje eu falo meu sogro, na época eu não sabia nem que existia. E o que o crime lá estava acontecendo e tinha a ver comigo, né? Aqui, em Juiz de Fora. Aí vai ser esclarecido isso na regressão. Porque a minha atual esposa aqui, né, não de vida passada,
na época, e ele, sogro, pai dela, éramos irmãos ciganos, ele era o mais velho, eu e ela éramos gêmeos, e quando a gente veio para a reencarnação, eu e ela, que ele veio primeiro, sendo pai dela, e eu vim 3 meses depois, tanto que eu sou mais novo do que ela, porque até quando fui gêmeo, eu nasci depois também, até a ordem. E a gente fez, cigano sempre foi um povo de cultura muito mística, né? Envolvido com a mediunidade mais ostensiva mesmo, né? E aí a gente fez um juramento, ele usava muito, aliás, outra coisa do cigano é fazer ritual com fogo, né? Eu também, nessa encarnação, não sabia nada disso, tive que rever todas as situações, né? Aí fizemos um ritual, nós 3, e juramos que enfrentaria até as labaredas do inferno, se fosse preciso, para um ajudar o outro. Então, há vínculos familiares que vêm de eras, né? Sim. E aí, quando acontece o problema lá, a família fica a Deus dará. A minha esposa teve que pedir até esmola, ajuda dos outros, né? Ela é a irmã mais velha de 5 irmãos, uma irmã mais nova com 1 ano na época. Aí a mãe completamente sem condição de reagir, porque ficou traumatizado, né? Aí a família daqui de Juiz de Fora, parente, vai lá, busca eles, traz para cá. Aí vão ajeitar de forma que a gente se casasse. Mas tem detalhes tão incríveis que parece ser absurdo. Eu falsificar, não. Eu informar errado a data de nascimento numa carteira de estudante para entrar em filme próprio 18 anos, entrar como é que fala? Esses lupanários aí, essas casas de prostituição que exigia documentação. Então, eu faço a informação da data de nascimento errada na carteira de estudante e não vou nem nunca imaginar que eu ia ter que usar aquela carteira quando ela me perguntasse a minha idade, quando a gente começou a namorar. Eu entreguei a carteira em vez de falar. Eu tinha verdade e mostrei o troço falso. Isso é uma coisa que não tem como explicar. Aí ela olha, ele é mais velho, porque eu sou de 46, ele está aqui com 44, então está tudo bem. Porque na época a mulher não casava com um homem mais novo, era um troço assim de preconceito, sei lá. Sim. Ela só vai saber mesmo quando os documentos para casamento saiu. É incrível, né? Agora, você só veio compreender tudo isso, inclusive essa relação com seu sogro, de 2004 para cá, né? Pois é, foi depois disso. Foi depois disso. Você veio entender uma série de coisas que você... Detalhes muito minuciosos, muito perfeitos. A obra é perfeita demais para a gente colocar qualquer defeito. Até errando a gente acerta no final. E diga uma coisa, e esse seu amigo, ele tem um nome para você? Não precisa dizer se não quiser, mas para você tem um nome? Não, ele fez questão de... ele deu o nome Zumar, mas eu trato ele por Zu. Como? Quero Zu. Z-U. É Zulmar. Sim. Né? Ele, pelo que eu vi, ele era um professor nessa escola de ser educandário que eu estava sendo preparado para a reencarnação. Né? Depois eu vou saber que a minha neta também teve lá, minha filha. Né? Eu ia lhe perguntar... Sim, sobre essa questão de reencarnação. Você diz que lá do outro lado, o tempo não é diferente daqui, não existe lá presente, passado e futuro. Aí nós temos que, como ele falou, né, há muitas moradas na casa do Pai, há muitos estados de consciência. Sim. Uma EM não é uma vida nesse plano espiritual. Porque quando eu estou aqui, eu estou sujeito ao tempo daqui. Aí ele me explicou a questão do tempo. Ele falou assim, olha, relógio não marca tempo. Eu falei, mas como relógio não marca tempo? Eu falei, não.
Relógio é uma máquina sincronizada com o movimento da Terra. Se você levar para a Lua, não serve. Não funciona. Verdade. Então, é materialismo puro. É isso que é difícil de explicar, que o que nós chamamos de tempo e medimos em relógio não é matéria, não é real. O tempo da Terra, com o qual nós somos sincronizados, só funciona aqui, né? Sincronismo, assim como o relógio é uma máquina sincronizada, nosso coração tem um batimento sincronizado e vai por aí afora. E só funciona aqui nesse planeta. Se for para outro, a coisa... Não, porque a matéria de frequência diferente é água e óleo, né, vamos falar assim. Então, quando eu estou no plano astral, eu estou numa dimensão em que a vibração é diferente. Aí ele me mostrou. Eu no astral, é como se eu estivesse no alto do morro. E você, na matéria, é como se estivesse dentro de um barquinho descendo o rio. Você olha para trás e vê a última. Olha para frente e vê a próxima curva. Mas eu que estou em cima do morro, posso dizer para você, desce da canoa, atravessa a floresta, porque na frente tem uma cachoeira. Sim. Bota a canoa nas costas, porque, né, a distância dele de visão é muito ampla em relação à minha aqui. Isso, é boa explicação. Agora, foi ele que lhe esclareceu isso, ele deu esse exemplo. Ele me deu esse exemplo. Agora, o que me intriga é o seguinte, é que a reencarnação, da forma como você fala, por exemplo, que já foi um negro escravo, já foi um cigano, isso vem numa sequência de tempo, quer dizer, é uma reencarnação em sequência da outra, ou são realidades paralelas que acontecem? Olha, lá atrás teve um samurai, uma coisa muito estranha, porque uma você está, às vezes, desenvolvendo orgulho, outra você está desenvolvendo vaidade, outra a inteligência através de... Como o cigano, por exemplo, era uma... Bom, até vergonha de falar, mas é verdade que, né, não tinha a mesma regra das outras sociedades, então, né? É verdade. É uma cultura, né? Você absorve uma cultura que entra em choque com a que você está vivendo. Então, é preciso que seja uma espécie de sequência. Não dá para ser paralela. Ela vem em sequência na Terra. Mas, estando lá, ele pode olhar para todas elas ao mesmo tempo. É muito interessante quando você está entre a reencarnação aqui, na hora de vir também, porque ele me mostrou a reencarnação da minha neta. É tão interessante, Paulo, que está escrito todinha essa história da reencarnação da minha neta e até por que ela teve que vir como neta. Eu quero explorar alguns pontos que você tocou assim, porque são muito interessantes. Essa questão do tempo, quer dizer, o tempo ele é linear por um ponto de vista e não é por outro, né? É a relatividade, né? É relativo, né? Quer dizer, estando lá, você pode acessar uma vida passada sua e conhecer ela. Mas tem que estar preparado, tá? Tem uma coisa aí. Porque, no fundo, nós temos que aprender, talvez não seja a palavra certa, perdoar a si mesmo, mas entender que, naquele momento, você não podia fornecer mais do que tinha. Isso aí, inclusive, serve para a nossa vida atual, porque na nossa vida atual, a gente às vezes se culpa muito de algo que fez no passado. Não, tem isso não. Se ele não condena, por que nós precisamos fazer isso conosco? Isso é libertador, né? Outra coisa é o seguinte, sobre o suicídio. Você falou em suicídio numa vida passada e também de algumas inclinações em outras vidas. Qual a consequência espiritual para uma pessoa que se suicida? Isso tem consequências graves? Lesões físicas. Como? Lesões físicas. Lesões físicas? Se você pega um carro e bate com ele por má condução, você fica com o carro batido. Sim. E aí tem que ter um período de refazimento, de consertar ele para voltar a usar normalmente. Quer dizer que o corpo espiritual, que é o corpo energético, ele também carrega sequelas com ele. Ele sofre amassamento.
E se a pessoa reencarnar antes de ficar bom, pode vir com alguma deficiência, alguma coisa assim? Pode vir, mas existe também o seguinte, aos compulsórios, aí a gente tem que pensar, compulsórios e aos deliberados, vamos chamar assim, porque aqueles que podem escolher. Eu vou dar um exemplo simples. Quando uma criança chega aqui, nós pegamos ela pela mão e levamos para o colégio. Ela não sabe que existe escola, não sabe de nada que ela vai enfrentar lá, né? Então, esse é o compulsório. Ela não tem escolha, né? Ela está sendo conduzida. É verdade. Experiência, né? E existe a outra diferente. No caso, é aquele que quer saber o que ele vai fazer com o que ele aprendeu lá, aplicando aqui. São os talentos, né? Certo. E aí, tem uma coisa muito incrível nisso, porque me fez lembrar a parábola dos talentos, que Jesus fala do Senhor que dá para uns 5, o outro 2, o outro 1, uma coisa assim. Quer dizer, ele já sabe que não pode confiar naquele que ele está dando menos. Sim. Não é? E a quem tem muito, ele dá mais ainda. Mais ainda. A quem faz multiplica, não é? Então, aquele que trabalha, que produz, que aplica bem. Então, é o caso da nossa encarnação. Não quer dizer que seja realmente mal, né? É uma reparação. Outra coisa que eu queria saber é sobre o sonho. Na hora que a gente sonha, a gente acessa uma outra dimensão da existência, da qual nós fazemos parte também, é isso? Como nós temos a liberdade fora do corpo físico, e tem certas coisas que pode não ser muito boa quando você volta para o corpo físico, então é melhor esquecer. Eu comecei a fazer viagem astral. E comecei até outro dia mesmo aconteceu, aí eu saí, quando eu vi, eu estava no ponto do ônibus, 10 horas da noite, falei, o que eu estou fazendo aqui no ponto do ônibus? Essa hora. Aí eu lembrei, não, aí você tem consciência, deixei o corpo em casa, aí volta. Quando você lembra do corpo, você volta. A outra vez eu estava dentro do banco, de madrugada, eram umas 3 ou 4 horas da madrugada, eu dentro do banco, os vidros, e tudo escuro lá fora, falei, mas gente, o que eu estou fazendo aqui dentro do banco? Falei, já sei, estou fora do corpo de novo. Só tem um jeito de eu saber. Né? Aí eu levei a mão no vidro, a mão atravessou, falei, então eu posso sair. Aí você volta para o corpo. Só que você começa a ter uma certa liberdade, porque lá você pensou, você está no lugar que você quer ir. Tá. Sim. Né? E aí eu comecei a evitar a prática. Né? E antes de você ter sua EQM, você já tinha que tinha tido certas experiências. Aí evocou as experiências. É uma coisa engraçada. Quer dizer, nessa vida não havia se manifestado ainda. Veio tudo se manifestar depois. Dá a impressão que você não dá valor. Foi um sonho. Sim. Né? Você larga para lá, acha que aquilo não tem realidade. Sim. Né? Isso é bobagem. Não é não. Nosso pai nunca tinha uma função. Outra pergunta. Eles me falaram por que eles tinham me tirado do serviço daquele jeito, numa possessão. É porque eu estava correndo um risco de ou ser morto por aquele que mandou falar que ia me matar, ou eu matar ele. Sim. Né? De qualquer maneira, eu ia desgraçar a minha família. Aí você foi retirado daquela situação. Né? Então, fui retirado por um processo estranho demais para qualquer um, que foi uma possessão. Então, é a última possessão até nisso. Agora, quer saber a coisa mais terrível disso tudo? Que pelo fato de eu ser suicida reincidente, porque suicida reincidente, porque um código de samurai, você não cumpriu a missão, você se mata, né? Então, o que aconteceu? 2 suicídios já, caracterizado, um terceiro ficou em aberto, porque eu podia suicidar de novo nessa, e a única forma de eu vir com segurança era pedir para um amigo do outro lado, se for preciso, assuma o controle. Que os outros me vejam louco, mas que eu não faça isso de novo. Quer dizer,
não foi à toa, né, que surgiu esse seu amigo, né? Entendeu? E desde já eu fico aqui grato a ele por ter conduzido você até aqui e nos trazido aí para dar essa contribuição. Eu gostaria de saber se você tem uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão lhe ouvindo agora, né? Olha, outro dia eu vi, foi no seu canal que ela falou não ter medo, Foi. né? Uhum. Pois Não devemos temer nada. sabe por quê? Foi o que o meu amigo falou, o medo é a negação da fé. Ou você tem fé ou tem medo. Uhum. Agora, não é a fé desarrazoada, né, descontrolada. Então, ele me leva a ver uma coisa que eu nunca podia imaginar. Que no Evangelho está relatado que Jesus foi para o deserto e foi tentado. Só ele podia contar aquilo. Ninguém estava lá para testemunhar, né? Não é? Então, ele deixa para nós um recado sobre a tentação. Que lhe é oferecido o poder do mundo. O poder material, a riqueza material, tudo que é venal, né? Que é fácil de vender e comprar. Né? Então, não devemos negociar a nossa vida. Por medo de nada. Por medo, e muito menos por medo de morrer. Porque é uma lei para todos, não para o espírito, mas para o corpo. Né? Tudo que nasce, morre. A vida é eterna. Tá bem, então eu te agradeço a participação. Se você tiver ainda alguma coisa a falar, fique à vontade. Paulo, quem dera que eu pudesse dizer para as pessoas, olha, doloroso demais, mas vale a pena. Que é doloroso demais, mas vale a pena.